Você decidiu que precisava sair, que não dava mais para ficar preso naquela história, naquela pessoa, naquele ciclo. Mas quanto mais tentava se libertar, mais doía. Era como se o desapego, em vez de curar, estivesse arrancando algo de dentro de você à força. E talvez estivesse mesmo, porque, segundo Krishnamurti, a liberdade real não é obtida pelo esforço, mas pela compreensão. E se você está sofrendo ao soltar, talvez ainda esteja tentando fugir de algo que nem entendeu. O problema é que a gente tenta cortar laços com a tesoura da vontade. Mas o que nos prende não é o laço, é a ilusão. Se isso está te rasgando por dentro, se o processo de soltar está doendo mais do que ficar, se inscreve agora no Psicopleno. Aqui a gente traduz a dor em consciência e transforma o caos em sentido. Você não está sofrendo porque está se libertando. Está sofrendo porque, no fundo, ainda acredita que perdeu algo real. Mas talvez tudo o que você perdeu nunca tenha existido de verdade. Só estava vivo dentro de você. Você pensa que está sofrendo por alguém, mas no fundo está sofrendo por uma versão de si mesmo que só existia ao lado daquela pessoa. Você se apegou à sensação de ser visto, de ser necessário, de fazer sentido em um mundo que muitas vezes te ignorava. O problema não foi o outro ter ido embora, foi você ter desaparecido junto com ele. Como se sua identidade tivesse sido moldada ao redor da presença do outro, e agora tudo parecesse ruir. Krishnamurti dizia que o apego nasce do medo de olhar para si mesmo e não encontrar nada lá dentro. Você não está chorando pela ausência do outro. Está chorando porque agora está sozinho com seus próprios vazios. A presença daquela pessoa servia como um espelho falso, onde você podia acreditar que estava completo. Agora, o reflexo sumiu. E tudo o que resta é você. Sem moldura, sem filtro, sem distração. Você não amava o outro. Amava a forma como ele te fazia esquecer de si mesmo. Amava a anestesia, o escape, a fantasia de que bastava estar ao lado dele para tudo se encaixar. Mas não se encaixava. Só estava adormecido. O fim dói porque obriga você a acordar, a voltar para dentro, a se ver de verdade. Mas talvez nesse mergulho doloroso você encontre aquilo que nem o amor conseguiu te dar: presença, consciência, liberdade interior. Você diz que quer se libertar, mas tudo em você implora para voltar. Seu corpo segue, mas sua mente permanece habitando lembranças que não foram resolvidas. Volta aos mesmos lugares, recria os mesmos cenários, constrói futuros que nunca aconteceram. Você tenta apagar, mas os sentimentos insistem em reaparecer. E o pior é que, além de sentir, você ainda se culpa por sentir. Acha que já deveria estar bem, que já passou tempo demais, que não faz sentido continuar com essa dor que parece interminável. Krishnamurti dizia que o verdadeiro desapego não acontece quando lutamos contra o que sentimos, mas quando paramos de julgar o sentimento. Você não está preso por causa da dor. Está preso porque resiste a ela. Você exige de si mesmo uma cura rápida, como se a alma funcionasse com prazo de validade. Mas ela não funciona. Sentimentos não obedecem a relógios. O que você precisa agora não é cortar o vínculo com violência, mas permitir que ele se desfaça com verdade. Sem pressa, sem culpa, sem negação. E isso exige coragem, porque olhar de frente para a dor é admitir que você ainda está ferido. É confessar que a ausência deixou marcas, mas também é o primeiro passo para que essas marcas cicatrizem. Você precisa respeitar seu tempo, honrar seu processo e parar de se comparar com quem parece já ter seguido em frente. A dor que ainda pulsa em você também é parte da sua cura. Me conta nos comentários. O que tem sido mais difícil de soltar? Um nome? Uma memória? Uma promessa não cumprida? Escreve com coragem. Às vezes, a libertação começa quando você decide parar de esconder a dor. Você acredita que está no processo de cura, mas secretamente ainda espera que o outro volte. No fundo, você deseja que ele perceba o que perdeu, que volte arrependido, que diga tudo aquilo que você precisava ouvir. E é por isso que a dor não vai embora, porque você ainda está preso à esperança. A ilusão de que algo pode mudar o passado, de que a história ainda não acabou, de que a última página não foi escrita. Krishnamurti falava que não existe liberdade enquanto há desejo escondido. E esperar é desejar. Você não desapega porque ainda alimenta uma expectativa silenciosa. Talvez
Já tenha se afastado fisicamente. Talvez tenha dito para todo mundo que superou. Mas por dentro ainda há um laço invisível te prendendo àquilo que já deveria ter ficado no ontem. A ferida não fecha porque você continua abrindo com o pensamento. Desapegar de verdade é aceitar que o outro talvez nunca volte, que o pedido de perdão talvez nunca venha, que a explicação talvez nunca chegue. É entender que você não precisa dessas coisas para seguir, que a sua liberdade começa quando você para de condicionar sua paz à atitude de alguém que já não faz parte da sua realidade. Você merece muito mais do que ficar preso esperando algo que talvez nunca aconteça. E isso não é frieza. É maturidade emocional. É libertação. É quando você para de implorar por migalhas e começa a construir uma vida onde você é o centro, e não a sobra de alguém. Tem uma parte do processo de desapego que ninguém fala. A parte em que você começa a te esquecer. E sente culpa por isso. Você se pega rindo de novo, tendo dias mais leves, dormindo melhor. E algo dentro de você sussurra. Será que estou apagando tudo o que vivi? Será que estou sendo frio? Será que era mentira se agora não dói mais como antes? Essa culpa silenciosa é uma das últimas formas que o apego encontra para te manter preso. Krishnamurti ensinava que a mente, quando condicionada ao sofrimento, estranha a liberdade. A dor se torna uma identidade, uma narrativa, um lugar seguro, mesmo que escuro. E o novo, por mais libertador que seja, parece ameaçador. Porque você passou tanto tempo acreditando que aquela história era parte de quem você é, que agora sente medo de existir sem ela. Mas escuta, você não está esquecendo, você está se curando. A leveza que você sente não é indiferença, é libertação. A saudade que aparece às vezes não é do outro, é da versão de você mesmo que só existia ali. Mas agora, algo novo está nascendo, algo mais verdadeiro, algo mais inteiro. Você não está traindo o passado por seguir em frente. Você está finalmente honrando quem você se tornou. Você está mudando. E mudar dói. Mas permanecer onde a dor virou rotina dói muito mais. Soltar não é negar o que houve. É reconhecer que você vale mais do que aquilo que te feriu. Tem uma dor que não está no que aconteceu, mas no que você não conseguiu dizer. No que ficou preso na garganta. No que foi engolido por medo, por insegurança, por não querer parecer fraco. E agora, mesmo depois de tudo, você ainda conversa com o silêncio. Ainda repete as palavras que nunca disse, ensaia explicações que nunca vieram. Você revive aquela última cena imaginando o que poderia ter sido diferente se tivesse falado o que sentia. Krishnamurti dizia que não há liberdade enquanto o pensamento estiver condicionado ao passado. E pensamentos não encerrados se tornam prisões abertas. Você até segue a vida, mas algo dentro de você continua ali, parado, congelado no instante em que o coração calou. É como se parte da sua alma tivesse ficado presa naquela frase, interrompida naquele gesto que não aconteceu, naquele perdão que não foi pedido. E é por isso que a dor volta, mesmo sem motivo aparente. Escreve nos comentários. Que palavra ficou guardada? Que verdade nunca foi dita? Que frase você segurou por tanto tempo que ela virou parte da sua dor? Talvez escrever aqui seja um ato de libertação. Às vezes, soltar não é esquecer, é dizer o que ficou entalado. É dar voz ao que foi silenciado. Você não precisa mais carregar isso sozinho. A leveza começa quando a alma para de engolir o que grita por dentro. E talvez hoje seja o dia de libertar o que nunca pôde ser dito. Você tentou seguir em frente. Mudou a rotina, apagou fotos, bloqueou contatos, ocupou a mente com 1000 tarefas. Fez de tudo para parecer bem, e até acreditou que estava. Mas de repente, no meio de um dia comum, tudo volta. Uma música, um cheiro, um nome, um silêncio diferente. E parece que você nunca superou. Que tudo aquilo ainda vive em algum lugar escondido dentro de você. Krishnamurti dizia que a mente condicionada se apega ao conhecido por medo da incerteza. E esse é o ponto. Você se afastou da pessoa, mas não se afastou da estrutura emocional que ela ocupava. Você se libertou da relação, mas ainda está preso ao papel que desempenhava ali. E esse papel te dava sentido, ainda que fosse um sentido construído na dor. Desapegar de verdade é encarar o vazio. É não fugir do espaço que se abre quando o laço se desfaz. É permitir que o novo chegue, mesmo sem saber o que ele trará.
A parte mais difícil do desapego é que ele não oferece garantias. É um salto sem rede, mas esse salto é necessário. Porque continuar preso ao que passou é apenas adiar a vida que está tentando nascer em você. Você não está perdido. Você está recomeçando. E recomeços sempre parecem confusos no início. Mas são nesses espaços, onde nada parece ter forma, que sua nova versão começa a surgir. Permita-se não voltar. E veja o que nasce quando você escolhe ficar. Você passou tempo demais, tentando soltar o outro. Mas talvez agora tenha chegado a hora de soltar a si mesmo. Soltar a culpa, a cobrança, as comparações. O roteiro mental que insiste em dizer que você já deveria estar curado. Não existe um tempo certo para desapegar. Não existe um manual. Existe o seu processo. E ele precisa ser vivido com verdade, não com pressa. Krishnamurti dizia que liberdade não é um destino. É um estado de presença. Um lugar dentro de você onde o passado já não dita mais o agora. Onde o medo não controla mais seus passos e onde a dor não tem mais a última palavra. Talvez você ainda chore, talvez ainda sinta falta, talvez ainda tenha recaídas. E tudo isso faz parte. Você não está errado por sentir. Você está vivo. Desapegar não é esquecer. É parar de viver amarrado a algo que não se move mais. É dar ao seu presente a chance de existir sem estar sempre sendo comparado com o que foi. Você está em movimento. E movimento é sinal de vida. Um dia você vai perceber que não se libertou de uma vez, mas foi se soltando aos poucos, cicatriz por cicatriz, respiro por respiro. Não tenha pressa em ficar bem, mas tenha coragem de não se abandonar. Sua liberdade começa quando você aceita o agora, mesmo com falhas, mesmo com dor, e escolhe continuar. Porque no fim das contas, o verdadeiro desapego é quando você volta a ser inteiro em si.